Hoje vamos abordar sobre o item 8 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem o título A Desigualdade das Riquezas. Iniciaremos esse tema abordando alguns textos de Emmanuel no Livro da Esperança, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1964 e publicado pela Comunhão Espírita Cristã. Emmanuel inicia com a seguinte frase: foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sob a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante, todas as disponibilidades da natureza são forças neutras, diz Emmanuel. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. Em um outro trecho, Emmanuel recomenda: reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver. Anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos de tempo e os tesouros da vida para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Muito linda estas reflexões de Emmanuel, confirmando que o Espiritismo confere à riqueza. Em julho do ano passado, ou seja, 2022, me coube apresentar aqui o capítulo 29 do livro Palavras de Vida Eterna, em que Emmanuel nos traz, dentre as recomendações de Paulo de Tarso, o nosso São Paulo. Em uma carta a Timóteo, ele nos lembra que o amparo espiritual, ou seja, as nossas vibrações, que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. E Emmanuel detalha este trecho com a seguinte informação: são eles, os nossos irmãos, conduzidos à responsabilidade do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. O texto do Evangelho que utilizamos é uma tradução da editora Petit. Inicia Kardec: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? E os espíritos responderam: eles não o são por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Dizem os espíritos: está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidade e de aptidões de cada um. Que se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria
na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Que ao supor que ela daria, a fortuna, daria a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? E os espíritos respondem: é novamente uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse por sua própria ação a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem, nem ao mal, porque seria apenas um ser passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente, mas, como ela é ao mesmo tempo um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva. E eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que o uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia. E o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um possuir por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve ou terá numa outra existência, ou seja, numa outra encarnação. E outro que a tem agora, poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, determina a cada um trabalhar por sua vez. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita que como essa verdade da reencarnação veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas que representavam algumas ideias socialistas na época em que foi escrito o Livro dos Espíritos, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. E Kardec nos traz que a pobreza é para uns a prova de paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. E sobre exatamente esta frase, Emmanuel nos traz no capítulo 44 daquele mesmo livro da Esperança, sob o título Dinheiro ou Serviço, a seguinte explanação: o dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhavre da sovinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola e a cantiga do malho e a força da usina. Atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre, ou seja, guardado na ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, endereçado à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome,
a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a Terra e vasculha o firmamento. Gostaria de abrir um parêntese nesta citação de Emmanuel sobre essa questão do incentivo à cultura que ele cita, lembrando que o Renascimento, que ocorreu, que surgiu no fim da Idade Média, foi estimulado inicialmente pela chamada burguesia, que eram os comerciantes emergentes que contratavam as pinturas e davam valor aos artistas, a parte cultural. Continua Emmanuel. Detido na sombra do egoísmo, o dinheiro é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. E Emmanuel recomenda: contempla o dinheiro, pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás, por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem com o que lhe cabe a fazer. Novamente, Emmanuel nos traz a importância da nossa prece por aqueles detentores da riqueza para a prática do bem. Kardec, agora voltando ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as vergonhosas paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? E a resposta: é claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens da terra. Entretanto, se ao invés de limitar sua visão exclusivamente à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem de invejar os ricos, e nem estes têm motivos para vangloriar-se do que possuem. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis que limitem o supérfluo e o luxo que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não o coração. Eis porque essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada, dizem os espíritos. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens deixarem-se reger pela lei da caridade. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui fazendo essa exposição e agradeço a vocês pela atenção. Fiquemos em paz.